Olá Beatriz, como é que estás? Olá, estou bem, e tu? Também está tudo bem. Gostava de primeiro falar um pouquinho sobre ti, um bocadinho, neste caso, de onde é que és, o que é que fazes, a nível profissional, se estudas. O meu nome é Beatriz Rosa, gosto que me chamem de Rosa ou de Sininho nas redes sociais. Sou de Queluz, mas estou de momento a viver em Évora. Ah, eu sou uma pessoa espiritual, e em parte a minha vida profissional passa por essa espiritualidade. Faço leituras de tarot como taróloga, faço também pequenos trabalhos espirituais. Ah, Fora do mundo espiritual, já fui escritora fantasma, e estou de momento a estudar, estou a tirar 2 mestrados, um em comunicação, um em literatura. Em todos eles acaba, em todos os meus estudos acaba por tocar também na mitologia, e pronto, nas práticas populares, porque é um dos temas que me interessa. Então foi assim que te começaste a interessar pelo mundo da magia, da espiritualidade, do paganismo. Eu comecei a interessar-me quando era muito pequena. A minha família vem de Proença à Nova e é um meio mais rural. E Ok. nos meios mais rurais costuma haver mais crença nas lendas portuguesas, e nessas noções espirituais. O meu avô contava muitas histórias, de lobisomens, de moras, de duendes, e foi algo que sempre me fascinou. Depois, quando apareceu a internet, mais ou menos quando eu tinha uns 11 anos, acabei por pesquisar, fazer pesquisa própria e descobri que haviam pessoas com estas crenças, que isto era algo que podia ser crença religiosa, podia ser crença espiritual. E então quase que juntei esses dois interesses. Isso e também, pronto, começaram a abrir muitas lojas esotéricas em Queluz, e assim que eu as via, eu ia logo lá para dentro, fugia da minha mãe e ia logo lá para dentro. E as senhoras, claro que adoravam mostrar-me tudo. E foi assim que eu E também é quase acabei por. um chamamento até Sim, à hora. era quase um chamamento. E foi assim que eu comecei a ler tarot também. Foi uma senhora de uma loja espiritual que convenceu a minha mãe a comprar o meu primeiro baralho de tarot e ensinou-me a ler. E desde que comecei a ler, que foi algo que eu senti, não, eu gosto de fazer isto, é isto que eu quero fazer. E depois, pronto, a minha crença foi evoluindo, fui experimentando com, com diferentes noções espirituais, com diferentes panteões do paganismo. Originalmente toquei mais no celta, e só há uns 4 anos é que comecei a considerar-me mesmo pagã lusitana, com o panteão lusitano. Um, mas algo que sempre esteve presente na minha crença espiritual foram as fadas. Essas lendas portuguesas que sempre me encantaram. Então disseste-me que neste caso já sabes ler cartas de tarot, mas que outro tipo de magia específicos é que costumas fazer? Podes-nos dar assim uma visão geral do Sim, que, sim. do que tu fazes? Ah, Faço algumas benzeduras, quando necessário, em grande parte para famílias e amizades. Por enquanto, como não tenho um escritório, como muitas tarólogas têm, não faço ao público. Sim, Ahm, Escrevo algumas meditações para quem me as pede. Isso eu quase não considero assim tanto um serviço, é uma coisa mais simbólica. sim, Gosto de ajudar. Já ajudei muitas pessoas, como por exemplo energias negativas na sua casa, explicar-lhes o que fazer, ou mesmo ir à casa e fazer uma limpeza. Ah, Ajudo muito com duendes, que são quando nos corre mal na vida, quando parece que as coisas nos estão sempre a desaparecer, quando parece que acordamos sempre de mau humor. É um duende, um espírito de traquinas que está na nossa vida, e então eu também ajudo as pessoas a ou pronto, criarem um contrato com o duende ou livrarem-se do duende, aquilo que preferirem. Então, de momento é isso que eu faço, mas no futuro quero fazer muito mais e gostava até de ter um espaço, que as pessoas pudessem visitar para ter os serviços mais pessoais, ah, como as benzeduras que eu faço para os meus amigos.
E é algo que costumas enquadrar dentro do teu cotidiano? Tens por costume ou por hábito fazer isso? Como é que o consegues enquadrar este mundo, dentro da tua vida? Então, eu tenho um curso de magia cotidiana, que tirei com uma amiga minha que está na comunidade, há muito mais tempo, a Alexia, que Uhum. é do Sob o Luar. E foi em parte com ela que também aprendi esse equilíbrio. Eu antes era muito cerimonial acerca das coisas, tinha de estar num estado de espírito muito específico, tinha de ter muito organizado, mas agora é muito mais. A magia pode fazer parte dos pequenos momentos do meu dia. A partir do momento em que eu acordo até ao momento em que eu adormeço, posso incorporar a magia no meu dia. O ato de beber um chá pela manhã pode ser mágico. O ato de tomar um banho pode ser mágico. São todas aquelas ações que as pessoas veem como normais, mas que estivermos na mentalidade certa, e se estivermos a pensar, por exemplo, este chá agora vai dar-me energia para o dia todo. Este chá vai limpar-me das energias negativas. Isso é magia. Então é A pensar nas crença pequenas partes envolve do a nosso hábito, neste dos nossos caso. hábitos. A Desculpa? crença a crença de que, por exemplo, Exato, este chá vai fazer com que o meu dia seja melhor, faz com que se exato, torne mágico, certo? exato. E isso, pronto, há algumas pessoas gostam de explicar isso com a psicologia, eu também vejo as explicações psicológicas, Sim. mas acho que é em parte uma coisa natural do ser humano, essa crença, o dia tornar-se melhor só porque nós simplesmente acreditarmos que o vai ser. Uhum. Quais dirias, para além dessa tua amiga da Sob o Luar, que já falaste, quais é que são as tuas principais influências dentro deste mundo? Existem autores, filosofias ou tradições com que te identifiques? O primeiro autor que eu li sobre bruxaria foi Scott Cunningham, que foi dos Uhum. primeiros autores que escreveu sobre este tema, mais ligado à Wicca, que é uma religião específica com a qual eu não me identifico, mas que influenciou muito a prática da bruxaria. Um, Foi um dos primeiros autores lá nos anos 80, 90 que escreveu sobre este tema e eu li especificamente o Bruxa Solitária. Sim, Li de forma menos legal, mas isso não interessa. Mas deve foi, ser. encontrei um, sim, encontrei um livro quando tinha uns 13 anos, encontrei um livro dele e desde aí que eu apaixonei-me por isso. Continuei a ler mais livros dele. Depois li também uma autora que é Morgan Daimler, que fala especificamente sobre fadas e sobre mitologia celta. Ah, Outra autora que influenciou a minha prática foi Sky Alexander, que faz livros especificamente de bruxaria. Uhum. Um, que inclusive tem o livro dela traduzido para português, que é o Guia Moderno da Magia, que continua a ser um dos livros que eu mais recomendo. Sim. Um, Também uma autora mais recente é Tara Sanchez, que tem descendência espanhola, então fala em parte também da mitologia ibérica, que me interessou, especialmente porque ela fala da mitologia ibérica para fora. Os livros dela não estão em espanhol, estão em inglês, então são Uhum. acessíveis a qualquer pessoa no mundo. E acho que isso é maravilhoso como agora nós conseguimos partilhar uh, crenças populares e práticas populares de países específicos com o mundo inteiro. Então são as minhas inspirações principais. Para além dessa minha amiga Alexia, também tenho outras amizades que são que praticam bruxaria, que são pagãs, que me inspiram todos os dias e que me apoiam. Uh, Inclusive tenho um servidor e tinha um servidor antes que era só de bruxaria, que entretanto já não existe. Pronto, Uhum. a internet há sempre esse risco. Um, mas tenho um servidor de Discord em que várias pessoas que são pagãs ou que são bruxas podem entrar e podem conversar sobre as suas crenças, discutir crenças, discutir como desenvolver as suas crenças, como elas podem cruzar, que é super interessante e que, pronto, só ver as pessoas interessadas é algo que me inspira. Lá está. É por isso podia envolver agora esta pergunta que te ia fazer. Se já tiveste experiências que tenham sido bastante significativas e transformadoras ao praticar este tipo de magia, podias partilhar alguma dessas experiências? Ah, Estás a perguntar no sentido de eu fazer
um Sim, por trabalho exemplo, mágico para uma pessoa e ter uma experiência exatamente. significativa. Sim, que tenha Ah, significado para ti neste sim, caso, que tenha sido transformador, ao sim. nível da magia, ok? Eu penso que foi um dos que teve mais significado para mim, foi quando eu fiz uma celebração conjunta, eu liderei uma celebração conjunta nesse servidor, em que fizemos um pequeno ritual para manifestar a qualquer coisa que quiséssemos para o nosso futuro, e depois Uhum. fizemos uma grande leitura oracular ah, para toda a gente no servidor. E estar nessa posição de liderança espiritual ah, ligou um pouco algo em mim e ficou tipo, eu gosto Realmente de fazer ajudar as isso. pessoas com isto. Eu gosto de guiar as pessoas. ah, e especialmente foi um feitiço e foi uma leitura oracular que ressoou com muitas pessoas, e ter todo aquele espírito naquele momento de união de um grupo de pessoas que, apesar de terem crenças diferentes, estão sempre no mesmo caminho da Caramba. bruxaria e do paganismo, Sim, mas que têm crenças que não são todas iguais umas às outras, que sim. todas elas ressoaram umas com as outras no momento. E Que é houve ali possível fazer isso meio que um através, neste caso, tudo à distância, pelo Discord, foi o que tu disseste? sim. Sim, Ah, É uma das belezas das redes sociais e destas novas aplicações de chamadas, como o Zoom, como o Discord, como sim, anteriormente o Skype, é sim. que, e especialmente durante o Covid, isto aconteceu durante o Covid, Uhum. durante o Covid apercebemos que, apesar de termos um ecrã entre nós, não quer dizer que tenhamos distância. Claro que Ok. nunca será a mesma coisa do que, por exemplo, um ritual feito em pessoa, mas ah, pronto, a vida é complicada para todos, e a maior Durante o parte das tempo de pessoas. pandemia. Exato. E a maior parte das pessoas não têm tempo ou meios para se deslocarem a um sítio físico, ou têm medo de se deslocar a um sítio físico. O ecrã até fornece essa proteção, ahm, e fornece, em vez de ter de demorar, por exemplo, 3 horas de viagem e depois ainda uma hora no trabalho espiritual específico, posso simplesmente ligar o computador. Torna mais fácil a conexão, mesmo que exista É esta eficaz na parede mesma? online. É Desculpa? eficaz na mesma? É eficaz na mesma. Claro que, pronto, e isso eu às vezes faço leituras em live, que eu explico sempre às Uhum. pessoas que são leituras de exemplo, que não devem substituir leituras pessoais, mas eu explico sempre que nunca é a mesma coisa do que fazer cara a cara. Só que Claro. tornado o cara a cara impossível, ah, é a alternativa melhor, é a melhor alternativa. E temos de utilizar as ferramentas. Existem muitas pessoas antiquadas que não gostam nada, que acham que não é válido, mas isto são ferramentas que foram colocadas nas nossas mãos e que nós temos de utilizar, temos de nos adaptar aos tempos. E ainda bem que falas nisso, porque gostava de falar contigo acerca da comunidade online e da partilha de conteúdos, neste caso que tu fazes tanto pelo TikTok como pelo Instagram. Gostava que me falasses um pouco de como é que surgiu a ideia de começar a partilhar este tipo de conteúdos nas redes sociais e como é que te envolveste dentro da comunidade. Ah, eu comecei a partilhar conteúdos dentro das redes sociais, mais para interagir com a comunidade do Witchtalk que se estava a formar durante o Covid. Comecei no TikTok, e vi essa grande comunidade a formar-se, e interagi como interagia nas outras redes sociais, mais como alguém que consome conteúdo do que propriamente como criadora de conteúdo. Uhum. Depois eu vi na Witchtalk acontecer foi pessoas a utilizar crenças para alimentar algumas noções perigosas e algumas noções pouco saudáveis, porque pronto, sempre aconteceu pessoas apropriarem-se de crenças espirituais para manipular os outros ou para alimentar ah, algumas ideias pouco saudáveis que possam ter. Ah, e pronto, eu não consigo ficar calada. Eu quando vejo algo mal a acontecer, eu não consigo ficar calada. E como não consegui ficar calada, fiz um vídeo sobre isso e o vídeo ficou bastante popular. E foi aí que eu me apercebi, calma, as pessoas gostam de me ouvir. E realmente Ah, interessa pelo tema, senão não estariam lá. exatamente.
porque grande parte das pessoas que interagiram com o vídeo e continuaram a interagir com os vídeos eram pessoas portuguesas que estavam cheios de perguntas, que estavam cheios de dúvidas, e eu percebi que ah, eu devo partilhar o meu conhecimento. Eu não preciso de guardar o meu conhecimento para mim, não precisa de ser só uma coisa individual. Se eu tenho esta oportunidade perante mim, e eu sou uma pessoa muito supersticiosa nesse sentido, se uma oportunidade é colocada no meu caminho, eu considero que é suposto que eu a siga. Quase como Ah, um sim. exatamente, é como um sinal. E como estas pessoas estavam a virar-se todas para mim para obter este conhecimento, estavam a confiar em mim para lhes explicar estes temas, eu fiz o meu melhor. Fiz a minha pesquisa, escrevi os meus vídeos para certificar que respondia tudo direitinho e que partilhava o meu conhecimento da melhor forma e que fazia com Uhum. que estas pessoas recebessem uma informação sobre a espiritualidade que fosse apresentada de forma saudável e que não fosse manipulativa. Agora eu não sei se me vais conseguir saber responder a esta questão, mas eu gostava de saber se sabes como é que funcionavam as comunidades de bruxaria, de espiritualidade, antes das redes sociais. Sei pelo que a Alexia me conta. ah, eu não participava nelas porque, pronto, era uma criança. Onde é que Mas, é propagada estas crenças? sim. Mas pelo que eu entendo, era muito baseado em combinar eventos. Era muito baseado em combinar as pessoas encontrarem-se. Haviam sítios muito específicos em que se podiam encontrar. Ah, eu não sei como é que eles anunciavam. Eu sou muito geração Z, mas eu não imagino um mundo sem internet, como é que Nas comunicavam. redes sociais. Sim. Ahm, mas era, pronto, em sítios como, por exemplo, a Casa do Fauno, que é onde está presente a editora Zéfiro e a Associação Druídica Portuguesa, em sítios como, por exemplo, ah, sei que, por exemplo, a Alexia chegou a ir à Palestra da Deusa, se não me engano, que é organizada por uma autora portuguesa também, Uhum. mas era mais em momentos fixos no ano. Não era uma coisa tão diária. Uh, a prática diária era feita entre as amizades. E eu Então crees própria, que antes. agora a propagação na internet, neste caso, é um Sim, must para a comunidade? sim, porque o paganismo, a espiritualidade e a bruxaria, todas estas noções ocultas, Sim, uh, ainda são efetivamente crenças, não quero dizer pequenas, mas algo mal vistas. Não é sim. algo Existe que eu preconceito. possa, exatamente, não é algo que eu possa simplesmente chegar ali a uma pessoa no café e dizer olá, eu sou a bruxa, e esperar que a pessoa diga, que fixe. Não, é pouco realista eu esperar isso. Então as amizades em pessoa com outros bruxos é uma das coisas que seguidores mais me dizem, é que amizades com outros bruxos são difíceis de arranjar. Mesmo por esse medo de partilhar, quando se tem medo de partilhar em pessoa, ahm, acaba por ser difícil. A pessoa que está ao nosso lado pode até ter as mesmas crenças, mas nenhum está a partilhar. Ah, o mundo online, por criar essa proteção do ecrã, é mais fácil uma pessoa criar um perfil em que diz as suas crenças e mesmo assim manter-se protegido na sua vida pessoal. Sim. E então permite que essa pessoa crie amizades com as mesmas crenças, que é importante, é imensamente importante, porque senão nós vamos acabar por sentir uma solidão. Eu própria, antes de entrar para comunidades online, só tinha uma amizade que era interessada em espiritualidade e mesmo assim ela pratica espiritualidade de forma ateia, não é pagã. Não é. Portanto, havia sempre uma certa desconexão, que não é o mesmo sentimento do que encontrar alguém que partilha das mesmas crenças que eu. Ah, e então, como a espiritualidade é algo que é muito comunitário, é algo que se alimenta do sentido de comunidade, que se alimenta do sentido de união, da união espiritual entre humanos. É necessária essa conexão que a internet veio permitir num mundo que não aceita que esta conexão seja feita cara a cara. Mesmo estando atrás de um ecrã.
é sempre alvo de algum tipo de hate e Sim. preconceito, como já falamos. Já tiveste alguns comentários que não tenham sido tão bons? Como é que é, como é que costumas, que mensagens é que costumas receber por parte das pessoas? Não pode ser tudo bom, como é óbvio. Já recebi Ou muitos, logo depende, desde o digo início, eu. sim. Logo desde o início. O mais comum, é pessoas que gostam de deixar o "vamos começar a caça às bruxas outra vez e atirá-las todas para a fogueira". É muito violento, mas Inquisição. acaba por ser sim, acaba por ser uma piadola um bocado parva. Hum, também tenho muitas pessoas que gostam de mandar-me mensagem com o fim de discutir. Ok, Só querem convencer-me que isto não é real. Ah, eu, claro, com essas pessoas eu não vou dizer é real sim, porque eu acredito, porque sei que isso não chega a lado nenhum. A maior parte nem sequer responde, porque eu não vou gastar a minha energia em toda a gente que quer discutir. É quando tenho claro, energia para isso. claro, Mas quando eu por acaso até sou uma pessoa estudada, então se tiver paciência para isso, até explico a psicologia, e a por sociologia trás. por trás da Sim. coisa. Porque as pessoas gostam de pensar, se não é provado pelas ciências exatas, Então não acredito. então Pois, não vale a pena acreditar, mas uma coisa pode ser provada pelas ciências humanas. Ah, mas eu acho engraçado até que eu recebo mais comentários odiosos de pessoas ateias a insistir para eu não acreditar, para acreditar na ciência, que é uhum, quase uma forma religiosa que estas pessoas ateias acreditam na ciência, do que propriamente pessoas cristãs. Também recebi de pessoas cristãs, também já recebi muitos Jesus ama-te, vira-te para Jesus. Coisas do género, que pronto, não é propriamente ódio, é apenas pronto, mal colocado. Também recebi muita curiosidade cristã, até porque eu não nego o cristianismo. O cristianismo, eu até tenho uma série acerca de que práticas cristãs é que foram inspiradas pelas pagãs, ou que foram quase que tiveram um rebrand do uhum, paganismo, porque existem muitas práticas, pronto, as religiões ah, não podemos pensar que elas não são interligadas entre si. Nós, claro. como humanos, conversamos uns entre os outros, as religiões tomaram características umas das outras também. Ah, e então, existem muitos cristãos que ficam confusos e que me vêm perguntar, isso eu não considero ódio por si, mas também existem muitos que acabam por ficar chateados e dizer: tu não podes dizer que isto é pagão, isto é nosso só, estás a roubar a nossa religião. Ah, não, já eu não diria que, pronto, é ódio, tal como todo ódio, vem de não entender, Claro. vem da desinformação, vem E da por isso pessoa mesmo não é que tu estar. fazes os vídeos, para tentar explicar a Exatamente, para tua tentar crença. fazer perceber. Exatamente. Claro. Inclusive, tive uma onda de cristãos que me seguiram quando eu expliquei que pode ser bruxa cristã. Eu comecei sendo bruxa cristã, Ok. porque família do meio rural, apesar de haver toda a parte das lendas e das fadas, era de Claro. facto A cristianismo. religião estava Ah, sempre presente, claro que sim. Exato. Era de facto cristianismo. E foi mesmo ter essa fusão do cristianismo com as fadas que me fez a perceber que o paganismo e o cristianismo não são de todos conectados. Em meios rurais, as práticas pagãs que existiam foram renomeadas para o cristianismo. Tanto que, se tu fores a pesquisar, existem muitos livros sobre isto, a maior parte de José Vasconcelos, Vanessa Fidalgo também. ah, Uhum. que se tu fores pesquisar, fores ouvir as pessoas nestes meios mais rurais, existem muitos santos, por exemplo, cuja história rural não bate certo com a história do santo oficial dentro do cristianismo, mas se calhar tem algumas características que são mais próprias de deuses pagãos. Então é uma coisa super, super interessante. Mas Mas é por isso é que eu faço os meus vídeos, é para parar esse ódio e para informar as pessoas. Mas tudo isto envolve toda uma ética, toda uma responsabilidade. Não podes simplesmente dizer, olha, é isto e é isto que eu acredito e tu também tens que acreditar. Quando fazes magias, sentes que tens que seguir algum código, ou umas diretrizes específicas? Como é que lidas com a responsabilidade de ter que divulgar isto,
de estar envolvida neste tipo de práticas? Eu algo que gosto de dizer sempre é que temos de ser muito transparentes. Se uma pessoa não é transparente contigo acerca do que está a fazer, do que está a fazer em termos espirituais, não confies nessa pessoa, questiona. Eu gosto de explicar sempre o que estou a fazer e porque é que estou a fazer. Porque é que eu Sim. acredito nisto especificamente. A guiar pessoas, a ensinar pessoas, gosto de explicar que têm de fazer a sua própria crença. Eu não vou fazer a crença dos outros. Eu Uhum. não vou ser eu que vou chegar a uma pessoa a dizer acredita nisto, nisto e nisto. Vou dizer eu acredito nisto, pessoas historicamente têm acreditado nisto, estes autores acreditam nisto, agora pega nisto tudo e faz a tua própria crença. Segue o teu Claro. próprio caminho. Acerca de magia, gosto sempre de. Pronto, tenho o meu código ético pessoal, algumas pessoas seguem o mesmo código ético, outras não. Ah, a principal regra é que, por exemplo, não faço magia de amor. Eu acredito bastante no consentimento e quando pessoas me vêm pedir, quero que fulano se apaixone por mim. Sim, pois. Não. Isso, pronto, só por ser ah, só por a violência ser espiritual não quer dizer que não seja violência. Então acreditas mesmo Ah, nos limites da magia? Há certas coisas que sim, não devem ser feitas através da magia. sim. Existem pessoas que ah, pensam, como não é ilegal, posso fazer, mas temos de pensar no que é Irresponsável, muito. de certa Exato. maneira. Temos de pensar no que é legalmente correto, no que é moralmente correto e no que não é. Temos de construir o nosso código moral quando estamos a fazer magia. E também, isso também entra à conversa na questão das pragas. Pragas fazem uma parte ah, enorme da magia portuguesa. Ah, Aliás, é daí que vem a imagem negativa da bruxa portuguesa, é porque é uma bruxa que faz pragas. Ah, e eu digo sempre às pessoas: se tu não darias uma chapada a uma pessoa, não lhe faças uma praga, porque se não estarias pronto para enfrentar as consequências reais de fazer dano físico a uma pessoa, também não lhe farias dano espiritual. Só por ser Uhum, dano espiritual não quer dizer que não seja dano. E aí, claro. pronto, já tem a ver com a moral da pessoa. Eu não considero pragas erradas em certas questões, como por exemplo, vingança contra abusadores, pessoas Ah, que escaparam à justiça. Não acho que justiça espiritual pelas próprias mãos seja de tudo errada, até porque temos um sistema que pode ser um bocado quebrado em certos aspectos, mas ok. isso já são opiniões minhas e a forma como eu funciono e como eu vejo o mundo. Existem pessoas que não fazem nada que não está dentro do código moral delas. E é importante, é um dos primeiros exercícios que temos de fazer como pessoa espiritual, é perguntar os nossos limites e o nosso código moral. Ok. Tens alguma mensagem que gostarias de partilhar com os nossos leitores e com os nossos ouvintes, que estão a aprender sobre estes temas e querem aprender mais? Ah, Conselhos não, dás? o meu conselho principal é para não ter pressa. Não estar a querer ter crenças definidas, e que são fixas logo. Ah, Uhum. a espiritualidade é algo fluido, é algo que evolui, e é algo que é suposto evoluir e que é suposto ser constantemente questionado e estar em constante mudança. O teu caminho não, não é apenas 3 passos, o teu caminho vais caminhá-lo pela tua vida toda. E ele vai ter curvas, vai ter bifurcações, vai ter momentos em que vais ter de escolher. E esses momentos são o que fazem esse caminho belo. Portanto, não te preocupes em ter de o acabar agora. Simplesmente anda. Pronto. Muito obrigada, Beatriz. Espero que tenhas gostado da entrevista. A equipa do Sim, Super foi Trip ótimo. agradece a tua presença, e desejo-te tudo de bom. Igualmente, foi uma ótima entrevista.